versículo de número 13, está escrito: e chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele lhes disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15: e disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Até aqui, por favor. Glória a Deus. Esse texto está sendo referido nos 3 evangelhos, que é conhecido como evangelhos sinóticos. Sinóticos pelo fato da comparação ou da igualdade entre eles. Sinótico nada mais é do que comparar ou compartilhar do mesmo ponto de vista. Eu escolhi Mateus pelo fato de Mateus abranger com uma visão mais imersiva deste fato que aconteceu. Evangelho é boas novas. Evangelho é boas notícias. E nada melhor do que um aniversário de uma igreja falar das coisas boas de Jesus. A palavra evangelho, original grega, é evangelion. Evangelion se deriva evangelho de boas notícias, dos acontecimentos mais importantes da igreja. Jesus sempre foi e será a centralidade da igreja. Vou repetir para que você possa tomar posse dessa verdade bíblica. Jesus é a centralidade da igreja. Jesus, ele é o motivo da minha e da tua vida. É no altar de Jesus que nós nos encontramos. É no altar de Jesus que nos preenchemos. Se você entrou aqui cabisbaixo, triste, talvez acometido de um sentimento de dor, de amargura, de sofrimento, a notícia é: alegra o seu coração, porque Jesus, o dono da igreja, está vivo e com ele vive a minha e a sua esperança. Pois bem, quando eu falo de evangelho, eu tenho que citar aqui Mateus, porque Mateus, conhecido como Levi, é interessante a história desse moço, porque ele era um coletor de impostos, mas não suportou. Quando conheceu Jesus, largou tudo, abandonou tudo para viver um relacionamento com ele. Coisa boa é se relacionar com Jesus. Eu não sei os irmãos, a igreja, mas nós somos em muitas das etapas com relacionamentos frustrados aqui na terra. Mas eu lhe prometo, lhe garanto que com Jesus não tem frustração. Com Jesus, o relacionamento é firme, é constante. Jesus é a melhor pessoa que você pode se relacionar. Mateus, entendendo isso, escreve aos judeus, mostrando que ele é o Messias prometido. Também tem o Evangelho de São Marcos. Na verdade, São Marcos é João Marcos. Não foi um dos discípulos que caminhou com Jesus, mas junto com o apóstolo São Paulo, vai fazer uma obra missionária tão linda. E a caráter de informação, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Também tem o evangelho de São Lucas. Lucas é um médico grego gentil que também não suportou. Quando conheceu Jesus, largou tudo, abandonou a medicina, abandonou a faculdade. E interessante que este homem vai ser amigo de Paulo e vai para dentro de uma cadeia. Quem sem consciência vai pagar para entrar dentro de um presídio para poder ouvir de Jesus? Oh glória! Coisa boa é quando nós temos a disponibilidade de ouvir Jesus, de ouvir as histórias dele. Irmãos, eu estou cansado de ouvir histórias humanas.
porque nos últimos dias estamos mais observando o homocentrismo, o homem no centro, sobe no altar. É tanta história, é tanta conversa de carochinha, mas a igreja sul-fluminense não. Aqui é a Assembleia de Deus, é Jesus no centro, é Jesus no governo, é Ele que brilha, é Ele que tem que aparecer, é Jesus, oh glória, é Jesus. Pois bem, Lucas vai fazer menção de Jesus ao público gentílico, mais amplo. Lucas era um grego estudado, era um homem letrado, e vai fazer com que Jesus, dentro de uma simplicidade, é compreendido, porque ele mostra Jesus na sua humanidade. Não é difícil falar de Jesus, oh glória, não é complicado subir no altar, ou na rua, ou na viela, ou na comunidade, falar de Jesus. Jesus é o motivo de nós estarmos aqui. Sem Jesus nada poderia se fazer, porque por Ele foram feitas todas as coisas. Aí vem o evangelista São João, por volta do ano 64 depois de Cristo, o último evangelho a ser escrito, mas não menos importante. Ele começa dizendo: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, cabai de réu a vacia. Eu vim falar da palavra, que no princípio estava com Ele, esteve com Ele. Aí João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus está presente no nosso meio. Jesus está presente no nosso meio. Aí, como Jesus é crente, Jesus é o quê? Jesus é crente, irmão. Aí Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer: vamos embora ali comigo, vamos embora dar uma caminhada. Quando nós andamos com Jesus, nós aprendemos com Ele. Quando nós andamos com Jesus, as coisas mudam. Coisa boa é quando você anda com Jesus. E Jesus disse: vamos embora ali para as partes de Cesareia de Felipe. Eu fico imaginando os discípulos quando ouviu falar aonde Jesus? Cesareia de Felipe. O Senhor colocou no Waze, o Senhor colocou lá no Maps. Será que o destino é este? A localidade é esta? Cesareia de Felipe era o único lugar que um judeu em sã consciência não pisaria os pés. Mas Jesus, sendo judeu e sendo Cristo, Ele pisa aonde Ele quer, Ele vai aonde Ele quer. Eu vou pregar, eu vim com vontade de dar lugar. Jesus vai aonde Ele quer ir e não precisa de opinião de ninguém. Cesareia de Felipe, situada lá no pé do Monte Hermon. Herodes de Felipe governava aquela região, construiu uma cidade para homenagear César Augusto. Observa que era a cultura dos romanos. Quando eles queriam fazer com que o seu nome ficasse em evidência, eles construíam monumentos e davam nomes. O interessante é que passava o tempo, passava a história, o monumento caía e o nome era esquecido. Mas Jesus, lá no alto do Gólgota, lá no lugar de caveira, com madeiro verde, Ele foi crucificado, e há 2024 anos a cruz é o símbolo máximo da igreja. Cadê você que veio adorar o nome de Jesus? Que monumento é esse?
A cruz que faz tanto, mas tanto benefício para uma humanidade. Jesus sabia tanto que nós iríamos precisar da cruz, que ele disse: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a tua cruz, porque sem cruz não tem redenção, porque sem cruz não tem salvação. O labaio de ocoba da cama da cube de kibidica, porque sem cruz não terá 12 anos da Assembleia de Deus, Ministério Fluminense. Sem a cruz não será possível para ninguém. Eu disse para ninguém, por isso a cruz de Jesus nos deu a graça salvífica. Obrigado, Jesus. Você pode agradecer a ele. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua cruz. Então, essa cidade, por nome de Cesareia de Filipe, situada no pé do Monte Hermon, foi construída em homenagem ao imperador Augusto César, e também para dar destaque ao seu próprio nome, o nome Cesareia de... Tinha duas Cesareias de Filipe. Essa aqui não é a Cesareia marítima, o porto, não era. Essa aqui foi a cidade construída entre a fronteira da Síria com Israel e ali nas regiões das terras semiáridas arábicas. Ali naquela cidade havia um grande poste ídolo. Você vai conhecer essa história, porque na época chamava Bânias, hoje é Bânias, por conta do alfabeto árabe. Há uma confusão entre o B e o B, por isso que mudou o nome da cidade. Observa que por volta ali do ano de número 4 depois de Cristo, com a morte, quando morreu César, observa o que aconteceu. Foi dividido a cidade no ano de número 4, na morte de Herodes. Foi dividido a cidade de Israel em 4 partes. Felipe, o tetrarca, porque ele tomou uma das partes, eram 4 filhos, dividido as terras em 4 partes, por isso que foi dado o nome tetrarca. Interessante é que ali havia um templo que adorava o deus Zeus. Em mármore de branco era a casa desse Deus, aonde eles iriam prestar sacrifício. Também tinha o templo da deusa Nêmesis, a deusa da vingança. Também tinha um templo do nome do Deus, por nome Deus Pan, um homem que tem a metade de bode. Você já viu essa figura mitológica em algum filme, em alguma historinha? O Deus Pan, metade bode, com chifre de bode, orelha de bode, e ele fica tocando um instrumento, uma gaita, uma flauta. Este demônio era responsável por atemorizar, colocar medo, pânico, pavor pelos que passavam pela floresta. Sim, o Deus Pan era adorado neste lugar. Apresentava-lhe sacrifício de crianças, de cabras, bode, através do sacrifício dele, para poder trazer tranquilidade ali naquela localidade. Mas Jesus não veio trazer tranquilidade coisa nenhuma, principalmente para demônio, porque o próprio Jesus disse: eu vim trazer foi espada, rapaz. Aqui eu aprendo uma verdade bíblica: o evangelho que não confronta não é evangelho. O evangelho que... Deus, o que é que eu vou falar? O evangelho precisa produzir frutos de arrependimento. Eu desconheço esse evangelho Nutella que estão pregando por aí. Esse evangelho mentiroso, frajuto. Evangelho é cruz, é calvário. Evangelho é confronto. Evangelho é sair do conforto, do comodismo, e entrar nas terras do inimigo, meu Deus do céu. Aí Jesus, eu fico... Aqui é pensamento do pregador. O pregador gosta de pensar. Eu fico imaginando Jesus chamar os discípulos e dizendo assim: o culto hoje vai ser nos portais do inferno.
no dia de hoje, chamar o irmão e falar: irmão, vamos embora ali. Para onde? Para a porta do inferno. O irmão vai fazer sinal da cruz, vai chamar Padre Cício, Ave Maria, vai rezar texto. Infelizmente tem situações que nós não estamos preparados para poder vivenciar. O evangelho, ele tem que romper fronteiras. Eu garanto que se fosse vontade do pastor, presidente deste ministério, abria uma igreja lá na avenida principal, movimentada, um grande templo. Mas Deus direcionou ele aqui, porque ele conhece a necessidade desta localidade, deste bairro. A igreja não escolhe lugar para atuar, o pregador não escolhe lugar para pregar, não escolhe mensagem para poder pregar. Ele prega o que Deus manda, ele fala o que Deus manda, ele profetiza o que Deus manda. Eu vim aqui nessa noite abrir minha boca cheia de dente, como um bom baiano que eu sou, de linguagem pesada. Prepara, porque ele vai lhe tirar do comodismo, vai te levar em lugar. Elabaio jocobadara saio jo quebade kibito havai jo revida cabada acabou desse. Cadê você que veio adorar o nome dele? Aí diante de todo este misticismo, diante de todo este dogma, Jesus parou bem na porta do inferno, porque atrás do templo de Zeus tinha uma caverna subterrânea. Eles acreditavam que através das oferendas, e quer ver, eu vou falar um negócio aqui, que às vezes eu fico irritado. Esse negócio, porque macumba não pega em crente, não pega não. Crente desconcertado pega, crente sem compromisso pega, e a bagaceira é grande. É grande. Como eu disse, eu sou baiano e na minha terra não tem macumba. Lá não tem, lá não tem não. Qualquer outro lugar tem, lá não tem. E aonde que nós iríamos? Eu, como um ogã de uma casa, trabalhei servindo aos deuses da minha família lá, porque é cultura, lá é cultural, passa de pai para filho, filho para pai. Se Jeová não chegar grandão, pisar em Gadara e quebrar essa maldição, já era. Para onde que eu ia? Eu ia para os portais. E aonde eu procurava os portais? Nas encruzilhadas, nas matas virgens. Aonde eu procurava os portais? Em porta de cemitério. Eu procurava os lugares específicos, porque ali tinha um portal, e era em horários específicos, geralmente 6 da manhã, meio-dia, meia-noite, 6 da tarde. Tinha horários específicos. Aí eu fico vendo uma meia dúzia de crentes sem compromisso, não chega na hora do culto. É uma confusão para chegar na igreja. Não faz da forma que o pastor manda. Eu vou falar porque lá no mundão tinha que cumprir as obrigações. Porque senão o caboclo, porque senão o guia, o fulano, o beltrano, quer dizer que hoje não se importa com Jeová não. Para Jeová de qualquer maneira. Para Deus é cuidado, rapaz. Cuidado. Faça como Deus mandou você fazer. Faça da forma que Deus lhe pediu para poder fazer. Não fica pensando que a igreja é bagunçada não, por causa de uma meia dúzia. Ai meu Deus do céu, a língua está coçando. Não, nós não vamos levar essa culpa, porque tem uma minoria que despreza os mandamentos, que rejeita a doutrina. Não, você, minha irmã, é mulher de Deus, você é homem de Deus, foi Deus que te constituiu. Oh meu Deus do céu, se depender de mim, se depender de você, nós iremos dar nossa vida pelo Evangelho de Cristo, porque no mundo a nossa vida era consagrada aos demônios. Aí Jesus parou bem na hora.
Bem na hora que estava lá, as sacerdotisas da deusa Nêmesis, estava lá o sacerdote de Zeus. Era o Senhor mostrando para aqueles discípulos e dizendo: ali onde é que eles estão ali, olha o que eles estão fazendo ali. E ainda tem mais, ali naquela caverna subterrânea tem uma fenda entre uma rocha e outras. Eles ficam lá adorando, apresentando sacrifício, invocando os demônios lá do mundo metafísico para este mundo físico. Era assim que nós fazíamos. Íamos para as encruzilhadas, para as matas virgens, pegava os nomes, pegava as oferendas. E pasme, senhoras e senhores, tinha tanto nome de pastor, tinha tanto nome de igreja, tantos trabalhos que nós recebíamos e colocava o nome de pastor, pastora, missionário, missionária. O interessante é que depois nós passávamos pelas localidades e muitas das igrejas fechava. Pasme, fechava, mas outras não fechava. E nós ficávamos intrigados, porque tinha uma que fechava, tinha outra que não fechava. Sabe por quê? Porque a igreja tem uma promessa. E quando a igreja tem uma promessa e gruda do dono da promessa, pode fazer macumba, macumbinha, macumbona, pode arriar na encruzilhada, na mata virgem, pode invocar o demônio, capeta, capetinha, pode chamar por ele. Mas o grandão veio, desceu para desfazer as obras de Satanás. Não pega, não pega, não pega. Quem tem fidelidade com Deus é guardado, é protegido. Ai, meu Deus! Por que tu disse isso, pregador? Porque você precisa saber o que acontece também lá fora, o que Satanás trama. Foi para isso que Deus me tirou de lá, para poder desvendar, para poder desmascarar as tramóias do inferno. Sim, tinha essa porta chamada de porta do inferno. E quando Jesus parou de forma proposital na porta do inferno, ele vai fazer uma pergunta e vai dizer: tudo bem, o que estão dizendo por aí acerca do Filho do Homem? Porque o que eu estou mostrando para vocês aqui, eles têm certeza, os deuses que eles servem são devotos, são fiéis, compromissados. Mas e a mim? O que estão falando sobre mim aí? Oh Deus, eu estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a presença dele. Aí começa agora o interrogatório. Um vai dizer: estão dizendo por aí que tu é o Elias. Estão dizendo por aí que tu és o Jeremias. Estão dizendo por aí que tu é o próprio João Batista. Aí Jesus volta a palavra de forma retórica e pergunta: mas e vocês? A pergunta é: o que Jesus representa para você? O que Jesus representa para você? Eu vou deixar você adorar o nome dele. O que Jesus apresenta? Ai, meu Deus do céu! O que Jesus representa para você? Isso, pode adorar, ele veio. Pode adorar, ele veio. E para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Lá no livro do Gênesis, capítulo 17, para ele, o Senhor é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Gênesis 14, versículo 18, ele é o Deus Elohim, o Deus Altíssimo. Para Isaías, capítulo 40, versículo 28, ele é o Elai, o Deus Eterno. Lá em Gênesis 16, versículo 13, ele é o Elohim, Deus que me vê. Gênesis capítulo 22, versículo 14, ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Para você, quem é Jesus? Em Êxodo capítulo 17, versículo 15, ele é Jeová Nissi, ele é a minha, a tua bandeira. Estão pregando bandeira aí de partido político, estão pregando bandeira aí LGBT, BA, BY, mas a minha bandeira não é do Corinthians, não é do Palmeiras, é de...
Eu vou me jogar daqui de cima, já já. Eu vou me jogar. Oh, cadê você que vai? Lá no Êxodo capítulo 15, versículo 26, ele é Jeová, Rafá, ele sara, ele sara, ele sara. Jeremias 23, versículo 6, ele é Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Juízes capítulo 6, 24, ele é Jeová Shalom, ele é o Deus da paz. Recebe paz. Recebe paz. Recebe paz. Ezequiel 48, 35, ele é Jeová Chamar, Jeová Chamar, Jeová Chamar. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. E para você, quem é Jesus? O que Jesus representa para você? A pergunta foi: o que estão falando sobre mim? Estão dizendo que é profeta? Estão dizendo que é Jeremias? Estão dizendo que é João Batista? Estão dizendo que é o próprio Elias? Estão dizendo? Mas deixa eu te dizer, Isaías capítulo 9, versículo 6, quem é Jesus? Maravilhoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, poderoso, Pai da eternidade e príncipe, 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 príncipe. Cabada, cabadaço, cabada, cabada, pega, pega isso, ador. Para João, capítulo 1, versículo 1, ele é o verbo, a palavra, o verbo, a palavra. Para Mateus, capítulo 1, 23, ele é Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Para João, capítulo 1, versículo 29, ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus. Lá para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor. Para Paulo, a carta dele aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 1, ele é o amado, ele é o amado. Capítulo 1, versículo 6, ele é o amado, ele é o amado. João capítulo 8, versículo 12, ele é a luz do mundo, ele é a luz do mundo. Capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus para você? Apocalipse capítulo 22, versículo 16, ele é a estrela brilhante do amanhã. João capítulo 4, 25, ele é o Messias, ele é o Cristo. Lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o Alfa, ele é o Ômega, o princípio, o meio, o fim, o princípio, o meio, o fim, o princípio, o meio e o fim. Eu estou falando dele. Você pode exaltar o nome dele? Você pode adorar o nome dele? Segura, já vou terminar. Eu aprendi com um pastor lá no interior da Bahia. É bom deixar o povo com um pouco de sede do que matar afogado. Se eu gastar tudo aqui, eu não volto mais, né? Pode também gastar. O pastor me deu 2 horas, irmão. Falou que disse que até meia-noite 40 é dia. Aguenta, irmão. É a Assembleia de Deus, irmão. Aqui é palavra. Quem gosta da Bíblia?
Quem gosta... Ai, não, peraí. Só uma meia dúzia levantou a mão. Quem gosta da Bíblia? Agora sim, pelo amor de Deus. Quem me aguenta aqui mais 10 minutos? Quem me aguenta aqui mais 10 minutos? Então aperta o cinto e vamos embora entrar dentro de algumas portas. Jesus, quando levou aqueles discípulos em uma das portas, ele queria fazer referência, alusão a algumas portas que é importante para nós. Você sabia que Jesus, ele é aquele que abre porta sem pedir licença, sem pedir permissão? Você vai ficar crente aqui. Você vai porta sem pedir licença e sem pedir permissão, porque ele é o dono da porta. Ele é o dono. Pregador, você provo. Isaías capítulo 45 versículo 2: eu irei diante de ti. Quem vai diante dessa situação é o Senhor. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Sabe os caminhos tortuosos? Tentaram te embaraçar, tentaram te enganar, cercaram dali, prepararam daqui, prepararam de cá, mas ele manda eu te dizer: desce. Estou endireitando os caminhos tortuosos. E ainda tem mais. Sabe as portas de bronze? Fecharam a porta na cara de pau, não foi? No adágio popular, só falta comprar óleo de peroba, porque a cara é de pau, de madeira. Fecharam a porta, porque disse assim: me revela o Senhor, aqui não entra, aqui não coloca os pés, não vai chegar. Mas é mentira de Satanás, porque a profecia bíblica diz que a porta de bronze ele quebra. Ah, pregador, mas Isaías diz que tem o ferrolho de ferro. Não se preocupa, ele despedaça os ferrolhos de ferro. Para quê, pregador? Para te dar tesouros que estão nas escurandades, vírgula, e saberás que eu sou o Senhor teu Deus, que te chamei pela sua mão, chamei pela tua mão, te peguei, lhe dei nome, sobrenome. Sabe o que é isso? Identidade. Deus não vai... Levanta a sua mão, levanta lá no alto, eu vou profetizar. Deus não vai errar o seu CEP, Deus não vai errar o seu endereço. Fecha a mão e toma posse da porta aberta. A porta que Deus abre. Eu estou falando de porta. Olha o que o apóstolo São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas grande é os adversários. Você quer a porta aberta, não quer? Então já prepara a espada. Já desbainha, já desembainha a espada. Faça como Neemias. De um lado a ferramenta de trabalho, do outro a espada. Para quê? Quando levantar Tobias, Sanbalate e Gesem, que vim querer impedir a grande obra, que vim mandar você descer de uma porta que você conquistou com muita lágrima, com muita dor, com muito sofrimento, você vai dizer: não vou parar, não vou desistir, não vou parar, não vou desistir, porque estou em uma grande obra. Sim, porta que Deus abre. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3 diz: ore. A porta se abre quando você ora. Ore por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Paulo orava para que Deus abrisse a porta para ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 8: eu conheço quem é você. Através de que, pregador? Pelas obras. Eu sei quem é você. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que mesmo com pouca força, que mesmo se arrastejando, que mesmo sem lágrimas, sem palavra, tu não tem desistido, tu não tem negado meu nome. Eu estou abrindo uma porta para você. Pela tua perseverança, recebe a porta aberta. Apocalipse capítulo 4, versículo 11: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta
aberta. Uma porta aberta. E aonde estava essa porta? No céu. Pode fechar a porta aqui na terra, mas eu quero ver fechar a porta do céu. Cadê os salvos? Cadê os salvos? Essa é a melhor porta que eu poderia profetizar para você. A porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui. Olha que privilégio. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas aqui vão acontecer. Tem coisa para acontecer, tem coisa acontecendo. Não te preocupa não, porque Deus está no controle de tudo e de todos. Mas eu tenho um alerta para poder te dar. E aqui é o epicentro da mensagem. Cuidado que nem sempre a porta vai estar aberta. O tema da festividade é guarda o que tu, para que ninguém roube. Cuidado, o que tem de coroa caída, o que tem de coroa roubada. Eu quero te alertar aqui. O que diz Mateus capítulo 25, versículo 10. Chegou o noivo. Chegou quem? Nós somos a noiva prometida. Nós temos um noivo. Ele é o noivo. Ele é o dono da igreja. Chegou a noiva. Chegou o noivo. E eis que bateram, estavam despreparadas. Chegou o noivo, aqui estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Detalhe: não abre greta, não abre frechas, não abre um pedacinho. Fechou, acabou. São Lucas capítulo 13, versículo 25. E disse-lhe, quando o dono da casa, o dono de quê? O dono da... Então a casa tem dono, verdade? Como diz lá no meu interior da Bahia, não repare a minha expressão, o adágio popular: isso aqui não é casa de Noca. Não, isso aqui não é casa de Maria Joana. A casa tem dono, a casa tem um Senhor, a igreja tem um dono. E quando o dono se levantou e foi, o que ele fez? Fecharam a porta e ficou do lado de fora, batendo e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Tem um detalhe aqui e eu preciso falar para você. Quando essa porta for fechada, eu disse que ela não vai se abrir. Não vai se abrir, porque uma vez a porta fechada, está fechada e acabou. Mas a porta mais importante que eu tenho para pregar para você aqui é a porta estreita. Olha o que diz o evangelista Lucas. Lucas no capítulo de número 13, versículo de número 24. Ele diz assim: porfiai. Porfiai. Você sabe o que é porfiai? Porfiai tem uma conotação. Essa conotação é brigar. Briga, lute. Não é brigar quem prega mais, não é brigar quem canta mais, quem canta menos, não é brigar por cargo. Eu vou falar, não é brigar por posição, não é brigar para quem se veste mais bonito, para quem tem o melhor iPhone, não é brigar por status, por fama, é brigar pela porta do céu. Só que tem um agravo-conduto aqui. Disse: porfiai pela porta estreita. Quem foi que disse que a porta do céu é essa porta regalada? Porta de facilidade. O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Estão liberando o que Jesus não liberou. Vai doer, vambora. Vambora.
Vem comigo na mensagem. Estão liberando o que Jesus não liberou. Irmãos, pecado é pecado. Para de ficar colocando codinome no pecado. Para de ficar estimando o bichinho de estimação. Pecado não é o pet. Não, o pecado não é um bichinho. Para de estimar pecado. Pecado confessa e deixa. E alcança o quê? Aí deixa que hoje pega amanhã. Aí lambuza amanhã, aí larga depois. Um pé no mundo e tá aqui dentro, não tá fora não. Jeová não manda recado não, rapaz. Tu te apruma, macho. Tu te apruma, mulher. Eu vim na qualidade de profeta. Pregador, é aniversário da igreja. Aí que é bom. Ele trouxe o bolo para nós comer. Ele trouxe a palavra. Entra pela porta estreita. Tem crente folgado demais, arregalado demais, pensando que tem um rei na barriga. Sabe o que Paulo disse? É doutrina do seu próprio ventre. Está desviada há muito tempo. A conversa é essa. Para que eu vou ficar enfeitando pena de pavão? Evangelho é isso, ou é ou não é, rapaz. Pronto, vou falar. Fiquei meio doido agora. Vou falar. Ou você serve ou você não serve. E outra vez vereis a diferença. Então não adianta fingir que serve. Não adianta fazer cara de brisa pro pregador, que o pregador é profeta. Jeová já revelou a mensagem, ó. E não foi no McDonald's, nada contra, não é pecado. Vá, coma, beba. Não foi no shopping, não foi na Disneylândia, não foi no Facebook, no YouTube, não. Foi no joelho. E quando eu recebi a mensagem, não sou hipócrita, não sou mentiroso. Pastor Maurício, quando eu recebi a mensagem, eu disse: isso não é mensagem de pregar em festividade. Aí Jeová disse: é o quê? Ah, amigo, vai. Deixa eu lhe lembrar de aqui de algumas coisas. Eu disse: não precisa lembrar não. Não precisa lembrar não. Eu prego a mensagem. É para falar, eu falo. É para pregar, eu prego. Cabeças vão rolar. Perco a amizade, perco a agenda, perco a oferta, mas não perca a comunhão. Não perco. Entrai pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poder. É a palavra. Quando o pai de família se levantar, foi o que eu li. Quando ele se levantar aqui, fechar a porta, aí vão começar a dizer: ó Senhor, abre para nós. Abre para nós. Ó Senhor, tu lembra que nós comemos, que nós bebemos na sua mesa? Estivemos nas ruas pregando? Está na Bíblia. Versículo de número 26. Então começareis a dizer: temos comido, bebido na tua presença, tu tens nos ensinado nas ruas. 27. E ele responderá: não lhe conheço. Apartai-vos de mim, maldito. Se a igreja é espiritual, vai entender o que eu estou pregando. Em teu nome eu curei. Em teu nome eu profetizei. Uribidicando, ravaciando. Elabaiodio revacia. Em teu nome eu falei em línguas estranhas. Em teu nome eu batizei. Em teu nome eu casei. Em teu nome, ai meu Deus do céu. Mas aí não teve comunhão. Eu vou falar algo aqui interessante. A palavra que eu prego, ela pode me absolver, como ela pode me condenar. A palavra que eu prego, eu preciso pregar e viver. Eu preciso viver e pregar. Senão naquele grande dia, pode ser pastor, presidente, pastor de convenção, missionário, missionária. Se não tiver na posição, se não tiver na vontade dele, fica de fora. Então eu fui o que, pregador? Você foi apenas um guardanapo. Quem conhece o guardanapo?
bonitinho, dobradinho, está lá em cima. Quando é pegado, é limpado, depois de serventia, faz o que com ele? Amassa. E aí? Adiantou o que? Humilhou, menosprezou, ostentou. O que nós estamos vendo aí, essa geração aí do Pix, as pastoras aí, a Jezabel, se apresentando na internet depois da pandemia, o que revelou de maracutaia. O nome é maracutaia mesmo, maracutaia, pronto. O que é maracutaia, pregador? O dialeto do baiano. Maracutaia diz que é trambique, diz que é coisa ruim. É, o que foi revelado, eu não acho ruim não, porque se revelou. Porque a pior coisa é aquele injustido, inculpado, o inimigo declarado e já sabe logo o que é. E o joio que cresce igual um trigo. Aí esses dias eu conversando com um amigo meu, um pregador, e disse: rapaz, agora tá difícil pregar, tá difícil. Eu disse: não tô achando dificuldade não. Você não tá achando agenda nas igrejas. Talvez a oferta não está sendo conveniente, não tem uma hospedagem, não é isso? Porque eu comecei pregando o tráfico de drogas. Quando Jesus me tirou do tráfico, que eu abandonei a pistola, abandonei o fuzil, o meu ministério foi constituído dentro de uma boca de fumo, pregando a palavra. Então, se fechar a porta da igreja, eu vou para a rua. Acabou. Pensa no melhor púlpito de pregar, é a rua. Se você não foi, vai ter essa experiência. Lá você pode falar Jesus, você pode falar Espírito Santo. Não vai ter doutores teólogos medindo a sua mensagem. Ah, porque não está na exegese, não está na emética, não está na não está no nada. Lá você vai pregar palavras simples. A palavra que eu ouvi foi: Jesus te ama. Cortou o coração do ladrão, arrebentou, deslacerou o coração do bandido criminoso. Quando eu recebi, não vou contar meu testemunho, quando eu recebi a palavra, uma criança que foi lá evangelizar. Detalhe, sabe quem subiu o morro? Sabe quem subiu a favela? A criança, uma criancinha, foi lá evangelizar, 8 anos. Olhou para mim, levantou o dedo de profeta e disse assim: ó, Jesus te ama. Aí eu levantei a blusa e disse aqui, ó, mostrei o cabo da 380. O menino ficou com medo. Tá pensando que as crias de 20 anos atrás é a cria de hoje? No Free Fry? Repare. É, mãe, hoje o negócio vai envergar pro seu lado. A geração dos filhos dos crentes é no Free Fry. Vamos deixar pra lá. Isso dá um problema. Minha esposa trouxe trufa, ela quer vender umas trufazinhas na porta. Senão nenhuma trufa você vai comprar, eu sei, eu conheço. A geração de hoje é Netflix. Esse dia peguei meu pequeno ali, o João Marcos ali, coloquei o desenho de Jesus. E senhoras gravadoras, vão embora botar conteúdos para as crianças também. Porque a Disneylândia tem conteúdos Ultra HD. Aí vou procurar um conteúdo lá no YouTube, os milinguidos, um negócio lá de nada contra. Vamos botar conteúdo para nossas crianças. O menino pulou. Eu procurei João, mas cadê? Aí saiu, eu disse: volte, vá assistir as historinhas. Porque quando é Netflix, fica lá o dia, a tarde. Se não puxar o menino, irmã, não é pecado não, viu? Mas moderação. Controla, modera. Não é pecado, viu? Não é pecado. Também não sou racionais ao ponto. Modera. O menino foi lá evangelizar. Levantou o dedo de Jesus te ama. Eu mostrei a pistola, diz aqui, ó, Jesus aqui, ó. Sabe a pessoa que ele foi embora? Olhou para mim mais uma vez, levantou o dedo de profeta e disse: oh meu Deus, vai te fazer pregador do evangelho. Deu meia volta e saiu assim, ó, marchando. Uracai do ré, vaci. Passei a madrugada toda com a palavra: Jesus te ama,
Jesus te ama. Jesus te ama. Eu disse, traga o uísque aí. Abriram uma garrafa de cavalo branco. E a palavra Jesus te ama. Jesus te ama. Eu disse, me dê uma maconha para me fumar. E botei aquela tora de cannabis e fumei. E a palavra, Jesus te ama. Jesus te ama. Eu disse, bota uma carreira aí da branquinha. Aí gritaram, mas patrão, tu não cheira esse negócio. Eu disse, eu vou cheirar hoje. Bote! E a palavra, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus, amanheceu o dia no plantão do tráfico de drogas. Levantei indignado da minha vida. E a palavra, Jesus te ama. Jesus te ama. Sabe o que eu descobri? Jesus é maior que a maconha. Jesus é maior que a cocaína. Jesus é maior do que o uísque. Jesus é maior. Prega Jesus. Prega Jesus. Então cuidado com essas portas de facilidade. Sim, quando eu falo que existe porta que só Ele pode abrir, eu estou lhe afirmando que só Deus pode abrir as portas, e as portas não vão se fechar. A porta do céu está aberta. Aproveita hoje que o céu está baixinho. Eu vou falar, Jesus. Hoje Ele está lhe dando uma anistia. Pregador, o que é anistia? Ele está lhe perdoando. E está dizendo assim, ó, se você quiser, farei eu nova todas as coisas. Só basta você tomar uma decisão. Eu tomei a minha há 20 anos atrás. Saí do crime. Abandonei essa vida ilusória aí fora, de fama e poder e ostentação. Cuidado, minha irmãzinha. Cuidado. Sabe o que foi estampado nos jornais hoje? Uma jovem de 15 e de 18 anos esbagaçada embaixo de um ônibus na Zona Leste. Manhã na rua trabalhando de aplicativo, e as meninas novinhas atrás dos maloqueirozinhos. Cuidado, viu? Não fica pensando que arrumou um negócio aqui, outro lá, aí vem na igreja, aí fica. Jesus está lhe vendo, rapaz. Rapaz, hoje eu vim virado no giraia. Huracão do réu avaraçou. Cuidado com esse negócio, viu? Jesus está lhe vendo. A minha preocupação é com sua alma, é com a sua vida. Eu não vou dar conta do sangue de ninguém. Está dando dificuldade para me dar conta da minha própria vida. Imagine dar conta da vida dos outros. Vigia. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Há caminhos para o homem que parece ser do bem, mas é caminho de morte. Moça, cuidado, viu? Cuidado com esse zum no seu pé de ouvido. Os Brad Pitt tá tudo em cima. Eu vou falar, cantarolando com as poesias, dizendo, me dê uma prova de amor. Você sabe o que eu estou falando? Diga para ele, ô sou excomungado, filho de Belial, filho de uma pombagira do inferno. Prova de amor Jesus me deu na cruz do Calvário. Esses dias eu fui tratar uma situação por ética, não vou citar aqui, porque teve que dar uma prova de amor. Disse aí, deu? Você está entendendo o que eu estou falando? É melhor você ouvir de um profeta aqui dentro do que de um profano lá fora. Porque a notícia ficou na boca de um, na boca de outro, no zap zap de um, no zap zap de outro. Mandou até foto. E a mãe humilhada, cabisbaixo, o pai humilhado, cabisbaixo. Ô irmão, eu sou do tempo do umbigo de boi. Eu sou do tempo, irmão, que manhã pegava pelos cabelos assim, ó, dava 2 sacudidas e soltava. Ah, mas hoje não pode, não pode. Não pode. A lei da palmada.
Não pode isso, não pode aquilo. E agora? Quem que vai resolver lá o B.O.? Quem que vai lá resolver? Quem vai dar o leite? Quem vai dar a fralda? Não, deixa esse negócio pra lá, pelo amor de Deus, o que é que eu estou falando? Entra pela porta estreita, depois não vai adiantar o leite derramado, não vai. O evangelho não é isso não. O evangelho é diferente, é renúncia, é preço, é espera, é propósito. Não se entrega de primeira, aguenta mais um pouco, espera. Ah, mas o processo é lento, mas vai lhe garantir o propósito. Você quer viver o propósito de Deus? Então venha para cá. Jesus chamou Pedro e disse: ô Pedro, faça o seguinte: o que estão falando de mim aí? Fala Mateus, fala João. Pedro levantou a boca e disse: tu és o Cristo. Sem medo de errar, tu és o Cristo. Quando Pedro confessou que era o Cristo, Jesus vai declarar algo interessante aqui. E eu queria, para nós finalizar, que você prestasse atenção. Quando ele disse: tu és o Cristo, respondeu Jesus, versículo 17 do capítulo 16. Respondeu Jesus e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão. Ei, Simão significa aquele que ouve. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar, filho, Jonas, paz. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Jesus conhece a origem, Jesus conhece a raiz quadrada do negócio. Não foi a carne e não foi o sangue que tu revelou, mas o próprio Espírito. É pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito. E ele disse: tu és Pedro. Essa afirmação aqui, Pedro, no grego é Petros. Petros significa pedra pequena. Era Jesus dizendo: tu é pequeno, rapaz, tu é pequenininho, mas não se preocupa não, porque mesmo tu sendo Pedro, original Ceifas, pedra, mesmo tu sendo pequenininho, deixa eu te dar um detalhe: sobre esta pedra, Cristo, a rocha inabalável. Isso aqui tem uma contradição teológica, mas desculpa os teólogos. A rocha inabalável é Jesus. A pedra de esquina angular é Ele. Aquela pedra que lá em Salmo 118, versículo 22, rejeitada pelos seus edificadores. A pedra mais importante é Cristo. Ele disse: tu és pedra, mas sobre esta pedra aqui eu edificarei a minha igreja. Aqui é Petra. Petra significa pedra grande. Petros, pedra pequena. Petra, pedra grande, que disse: vou edificar a minha, cadê você, igreja? A minha igreja. Aí Jesus olha lá para a porta dos infernos. Para nós terminar, aí Jesus olha lá na porta do inferno. Está vendo aquela porta ali que diz que é a porta do inferno? É o seguinte: as portas do inferno não vão prevalecer. O interessante é que a palavra prevalecer tem uma conotação, e a conotação é: vai deixar de existir. Existiu até hoje, mas eu, o Senhor, estou levantando a igreja. Pode entrar governo, pode sair governo, se coloca de pé.